Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa madrugada, meus queridos. Como vocês estão? Eita, não, pode ficar tranquilos. Tô tentando aqui gravar pela milésima vez essa aula, porque sempre dá algum probleminha, mas agora vai. Como eu prometi para vocês, vou fazer um resumão das nossas duas últimas aulas, que foi de separação de misturas. Então, vou passar bem rápido por tudo que a gente passou. Isso aqui vai servir como um guia para o estudo de vocês, tá bom? Vocês vão estudar são os textos das páginas 56 a 69 do livro de vocês, certo? O livro da Marta Reis. Então, vamos seguir aí. Lembrando que a gente está trabalhando com misturas, vamos trabalhar com misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Primeiramente com as misturas heterogêneas, que são aquelas que têm mais de uma fase perceptível ou não a olho nu, lembrando disso, tá bom? E os cachorros estão brigando ali ao lado, vou ter que fechar a porta aqui. Voltando aqui então, tem mais de uma fase perceptível ou não a olho nu, tá? Na heterogênea e na homogênea não, você só vai ter uma fase, beleza? Então, vamos seguir aqui. A gente vai começar falando de alguns processos mecânicos de separação de misturas para misturas heterogêneas, tá? Então, o primeiro deles vai ser o processo de catação, que é um método bem rudimentar, tá? Ele é um método bem antigo, é um método utilizado normalmente por todos nós aqui, tá? Que serve para separar sólidos, tá? Então misturas do tipo sólido-sólido. Eu consigo separar os sólidos pela aparência, pelo tamanho, pelo aspecto geral deles, tá certo? Então o exemplo aqui é a catação do feijão, quando você está separando ali o feijão, separando as pedrinhas, separando pedacinho de galho e outras coisas que estão misturadas ali com o feijão, certo? Então, o nome desse processo de separação é catação. Então, ele é um método rudimentar para separar sólidos granulados, baseado na diferença de tamanho e de aspecto das partículas de uma mistura. Beleza? Então, vamos seguir. A peneiração. A peneiração, ela vai servir como o nome fala, né? Ela vai funcionar de acordo com o nome dela diz. Ela vai ser uma peneiração. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai separar misturas do tipo sólido-sólido pela diferença de tamanho, pela diferença de granulometria, certo? Então, uma mistura de sólidos granulados, né? E aí você tem tamanhos de partículas diferentes. Então, você vai escolher uma peneira, tá? Uma peneira que tenha o quê? Que tenha um tamanho de poro determinado. E aí que combine com um dos grânulos que você tem. Então você vai colocar ali a sua mistura, por exemplo, areia e cascalho, você coloca ali tudo misturado e vai mexendo a sua peneira. A areia vai caindo pelos poros e o cascalho vai ficando na sua peneira, certo? Então o tamanho das partículas tem que ser sensivelmente diferente. A utilização de uma peneira é submetida à agitação, tá? E aí você consegue fazer essa separação. Lembrando que existem peneiras de poros diferentes, com tamanhos de poros diferentes. Então, existem peneiras diferentes para usos diferentes, tá bom? Lembrando que tanto a catação quanto a peneiração também podem servir na indústria dos alimentos e na indústria agrícola. Tá? Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo a colheita de grãos ou de frutas, certo? Então, muitas dessas técnicas de separação são usadas nisso aí. Seguindo, então, levigação. A levigação ela é muito usada no garimpo. Como que ela funciona? Você vai ter um objeto parecido com uma bacia, e aí você vai pegar a sua mistura de pedras e vai deixar passar uma corrente de água ali. Ela vai se basear na diferença de densidade entre essas pedras e o objeto que você quer garimpar. Tá? Ela é muito usada naquele garimpo que o pessoal faz em córregos e rios, tá? Então, por exemplo, o ouro ele é muito denso. Então, o que que vai acontecer? Eu vou botar um monte de pedrinha ali dentro, que eu vou catar ali no leito do meu córrego, do meu rio, e eu quero separar o ouro, certo? Então, eu vou deixar passar uma corrente de água que vai levar as outras pedras e areias e vai deixar só os objetos mais densos ao fundo. Tudo bem? Obviamente, essa corrente de fluido aí, essa corrente de água, ela
não pode ser muito forte, porque se ela for muito forte, ela acaba levando tudo, tá? Então ela vai servir para misturas do tipo sólido-sólido, tá? A diferença de densidade vai ser o fator principal e o componente vai ser facilmente arrastado pelo líquido, que vai ser o menos denso, enquanto que o mais denso vai ficar ali embaixo, tá? Vamos seguir aqui. Ventilação. A ventilação é mais um método que também é usado na indústria agrícola. Ela vai servir como? Ela vai servir para sólidos granulados que vão possuir densidades diferentes. E aí eu vou fazer o arraste desses sólidos por uma corrente de ar, certo? Então os que são menos densos, eles vão ser levados por uma corrente de ar. Então o arraste do menos denso é feito por uma corrente de ar. Né? Exemplo aí, o grão de café e suas cascas, o arroz e a casca, o amendoim e a casca. Então você vai colocar ali numa peneirinha, vai descascar, mas para retirar essa casca, o que você vai fazer? Você vai fazer passar uma corrente de ar que vai soprar essa casca fora, tá bom? Separação magnética. A separação magnética ela vai ser usada para misturas do tipo sólido-sólido também. E, no caso, um desses sólidos ele tem que ter propriedades magnéticas. Então, ele vai ter que ser atraído por um ímã. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho, por exemplo, uma mistura de areia com limalha de ferro ou pó de ferro. E eu quero tirar esse pó de ferro dessa areia. O que eu faço? Vou usar uma peneira? Não, não necessariamente. Tá? Eu vou pegar um ímã e passar em cima dessa areia. O ferro vai ser atraído por esse ímã e você vai conseguir fazer essa separação, tá bom? Vamos seguir então. Flotação. A flotação era para tipo de misturas do tipo sólido-sólido e a gente usa normalmente na indústria de mineração, tá? A gente vai fazer passar um fluido é, de densidade aí diferente do minério e das impurezas, e aí eles vão ser separados por diferença de densidade, tá bom? Uma parte vai boiar, outra parte vai afundar. É o tipo de separação de mistura chamada flotação, certo? Filtração comum. A filtração comum é um tipo de separação de mistura que a gente tem em casa. Num filtro, a gente tem em casa quando vai passar um café, certo? Quando vai coar um café. Então, a filtração comum, ela vai ser comum para misturas do tipo líquido-líquido, líquido-sólido, perdão, mas também para misturas do tipo sólido-gás e líquido-gás. Tá? A gente consegue também trabalhar com filtração. Como é que ela funciona? Você vai ter uma superfície filtrante, ou seja, uma superfície que seja porosa, que deixe passar parte do material e não deixe passar outra parte do material, e você tem que ter um aparato de filtração. Aqui o exemplo para o aparato de filtração simples, eu tenho um suporte, um funil, o meu becker aqui embaixo, o meu becker aqui em cima, onde eu tenho a minha mistura, certo? No funil eu vou colocar minha superfície filtrante, no caso aí um papel de filtro, e aí eu vou sorver aqui, eu vou despejar a minha mistura, certo? Nesse papel de filtro. A parte sólida vai ficar retida no filtro e a parte líquida, chamada de filtrado, vai descer ali para o segundo becker. Então você separou as duas coisas. Eu não vou chamar a parte sólida de resíduo, porque às vezes você quer separar justamente a parte sólida, tá bom? Então ela não é resíduo. Ela é geralmente chamada de torta filtrante, certo? Vamos lá. Como é que vai funcionar para um sólido e gás? Como o filtro de ar do seu carro. Você vai ter ali a superfície filtrante, o gás que tem as partículas sólidas pode ser poeira, pode ser né, material particulado e por aí vai passar pela superfície filtrante, o ar segue e as partículas sólidas ficam presas na superfície filtrante. Como é que eu garanto que elas fiquem presas? Eu tenho que garantir o tamanho dos poros da minha superfície filtrante, tá bom? Então depende do tipo de poro. Se ele forem poros mais largos, algumas partículas sólidas passam. Se eles forem poros menos largos, você tem as partículas sólidas ficando retidas. Isso vai depender do tipo de filtração que você quer, pro tipo de material que você está filtrando. Beleza, galera? Vamos seguir então para filtração a vácuo. A filtração a vácuo é a maneira mais rápida de se fazer a filtração, tá? A gente usa em laboratório para alguns tipos de filtração em que eu preciso que aquele experimento seja feito com uma determinada rapidez, né? Porque senão ele pode ser muito lento e também
eu tenho alguns materiais diferenciados, como por exemplo aqui o funil de Buchner, tá? O funil de Buchner, ou Buchner, enfim, eu não falo alemão, ele é um funil em que ele é um funil de porcelana ou então de vidro sinterizado que vai ter tamanhos diferentes de poros aqui, mas aqui nesse caso aqui desse de porcelana eu ainda assim coloco papel de filtro, tá? A dobragem do papel aqui é muito mais simples. E eu tenho aqui embaixo um equipamento chamado Kitasato. Todo esse equipamento aqui do lado, ele é um equipamento para gerar vácuo aqui dentro, ou seja, ele puxa o ar aqui dentro, fazendo com que o ar de fora seja forçado para dentro, tá bom? Então, eu faço com que tudo que esteja na superfície filtrante seja puxado, ok? Se o poro da superfície filtrante não permite que passem sólidos, o sólido não passa, mas o líquido que está ali passa. Então, isso aí vai secar mais rápido também, tá bom? É um tipo de técnica que a gente usa em laboratório. Dissolução fracionada, essa é muito comum quando eu tenho mistura de sólidos que eu não consigo separar por peneiração, por catação, por ventilação ou outro tipo de método mecânico, mas eu consigo separar por dissolução, certo? Por exemplo, se eu tiver cloreto de sódio, nosso querido sal de cozinha, misturado com areia, eu tenho quantos componentes? Dois. Quantas fases eu tenho ali? Duas também, mas é muito difícil você retirar o cloreto de sódio da areia. O que você vai fazer? Você pode, por exemplo, colocar água nessa mistura, porque o cloreto de sódio ele é solúvel em água. Então eu vou colocar água o suficiente para que o cloreto de sódio se solubilize, enquanto a areia não é solúvel em água, certo? Então o cloreto de sódio se solubilizou em água, enquanto a areia não solubilizou. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma filtração, ou seja, eu posso usar mais de um método de separação junto? Posso. Tá? Geralmente é o que acontece, inclusive. Então eu vou fazer uma filtração e consigo separar essa areia. Só que eu ainda vou ter, por exemplo, uma mistura agora homogênea de água e cloreto de sódio. Bem, daqui a pouco a gente chega lá como é que a gente separa essa aí também. Tá? Outra é a decantação, ela vai servir para misturas heterogêneas do tipo sólido-líquido ou líquido-líquido. Tá? Exemplo aqui que está sendo dado é um becker com água barrenta, tá? Que eu vou deixar ele descansar, vou deixar ele em repouso até que o barro se assente ao fundo do becker e a água fique ali em cima e depois eu vou retirar essa água daí, transferindo para um outro recipiente. O outro exemplo é água com óleo. Água com óleo, a gente sabe, né? Um não é solúvel no outro, e aí eu vou ter uma mistura homogênea ali com duas fases e dois componentes. O que eu vou fazer? Eu vou usar um funil chamado funil de bromo ou funil de decantação, tá? Em que eu coloco esse material ali, espero ele decantar, e aí depois vocês estão vendo aqui ele tem uma torneirinha, né? Eu vou abrir essa torneirinha e eu vou deixar a água aqui no caso ser separada e fecho na hora que chegar a vez do óleo. Então eu separei os dois, beleza? Seguindo aqui a centrifugação. A centrifugação ela usa a força centrífuga, certo? A gente pode considerar que é uma maneira acelerada de realizar a decantação? Até pode, mas a centrifugação ela vai um passo além, tá? Ela vai trabalhar com misturas que são heterogêneas, mas que ao olho nu às vezes parecem homogêneas, tá? Que são mais difíceis de separar. Então você vai colocar a sua mistura aqui nesses tubinhos dentro da sua centrífuga. Essa centrífuga vai girar a determinadas rotações, aí vai depender da sua mistura, tá bom? E aí o que vai acontecer? Você vai por gravidade forçar a separação da mistura, tá bom? Você vai forçar a separação da mistura. A gente usa isso, por exemplo, no sangue, né? Para poder fazer a separação de alguns dos componentes do sangue, tudo bem? Essa roda aqui no centro dela vai girar e aí, né, a força centrífuga vai fazer com que a mistura separe, tudo bem? Vocês estudarão força centrífuga na física. Beleza, galera? O nome do equipamento também chama centrífuga. A gente tem centrífugas tanto muito pequenas, né, como essa aqui, que é uma centrífuga pequena, como centrífugas muito grandes. Um exemplo da força centrífuga foi a função centrifugar na máquina de lavar, que a gente falou em sala de aula, né? Lembra do tambor? O tambor fica girando e as roupas vão para as paredes do tambor e a água é expulsa dali.
tá bom? A centrifugação ela vai ser utilizada tanto para misturas líquido-líquido quanto para misturas sólido-líquido, sólido-sólido e alguma sólido-líquido em que o sólido ali está muito bem disperso, tá bom? Então, a gente pode considerar uma maneira acelerada de realizar a decantação, mas não é exatamente a mesma coisa. Beleza? E agora vamos trabalhar com os processos físicos para separar misturas homogêneas. Lembra que eu falei para vocês ali, na hora que eu misturei a minha água e o cloreto de sódio aqui para separar da areia, na dissolução fracionada? Agora eu tenho que separar o cloreto de sódio dessa água. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso usar uma destilação. Destilação eu tenho dois tipos principais, a destilação simples e a destilação fracionada, tá? Na destilação simples, eu tenho misturas homogêneas aí do tipo sólido-líquido, às vezes também do tipo líquido-líquido, em que eu tenho pontos de ebulição muito diferentes. Por exemplo, aí a água tem um ponto de ebulição à pressão ambiente de 1 atm de 100 graus Celsius. O cloreto de sódio é bem mais alto que isso, bem mais alto que isso, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou usar um equipamento chamado destilador. O equipamento chamado destilador, na verdade, é um conjunto de equipamentos, tá? Ele é um conjunto de equipamentos. Desculpe, um conjunto de equipamentos que está mostrado nesta figura aqui. Nessa figura eu tenho um bico de Bunsen, certo? O que é esse bico de Bunsen? Ele é um bico de chama. Olha aqui, eu estava olhando para vocês, o ponto de ebulição do cloreto de sódio, ele é 1465 graus Celsius, enquanto o da água é 100, então é muito diferente. Então eu tenho aqui um bico de Bunsen, que nada mais é do que um fogareiro. Eu podia ter uma chapa aquecedora aqui também, tá? Então aqui eu tenho a chama, aqui uma tela para evitar que o meu balão de destilação fique em contato direto com a chama, certo? Aqui um termômetro para eu controlar a temperatura. Aqui um equipamento chamado condensador. Tá vendo que ele tem uma parte oca aqui, parecendo um canudinho? É aqui que vai entrar o meu vapor, tá? E vai condensar. Essa parte aqui de fora, ó, ela não entra em contato com a parte de dentro. Ela só tem contato pelas paredes. Então aqui vai circular água ou um outro fluido que seja frio, tá? E aí eu vou conseguir fazer com que a condensação aconteça aqui. E aqui uma outra vidraria, que no caso colocaram um Erlenmeyer, para que você tenha a separação de um dos componentes. Então como é que vai funcionar? Aqui dentro eu tenho a minha mistura homogênea aqui, por exemplo, água e cloreto de sódio. Certo? Os pontos de ebulição são muito diferentes, muito mesmo, 100 graus Celsius e 1400 e poucos graus Celsius. Certo? Então, muito diferente. 1400 e tantos, né? Que eu vi aqui, 1465 graus Celsius, é alto. Então, o que vai acontecer? Na hora que isso aqui chegar, que essa solução chegar a 100 graus Celsius, a água vai começar a entrar em ebulição, certo? Se eu tiver a pressão de 1 atm, obviamente, tá? Ela vai entrar em ebulição e vai indo para o estado vapor. No que ela vai indo para o estado vapor, ela vai pegar esse caminho aqui e vai entrar no condensador. Na hora que esse vapor entra em contato com as paredes frias do condensador, ele começa a condensar na forma de água líquida. E aí ela vai gotejando aqui embaixo, certo? Então vai separando. Já o cloreto de sódio, como ele vai ter a temperatura de 1465 graus Celsius para entrar em ebulição, você já vai ter feito a ebulição de toda essa água que está aqui. Então vai sobrar só o cloreto de sódio aqui. Eu desligo minha chama e separo os dois. Beleza, galera? Pode ser outro fluido, outro líquido, outro sólido? Pode. A gente usa isso para várias situações dentro do laboratório, até na indústria. Tá bom? E tem também a destilação fracionada. Ela vai servir quando eu tiver componentes com temperatura de ebulição muito próximas, tá? Com pontos de ebulição muito próximos. E geralmente a gente vai trabalhar com líquido, misturas homogêneas líquido-líquido, ou líquido-gás, ou gás-gás, tá bom? Então são pontos de ebulição muito próximos. E aí você vai ter como fazer essa separação usando um outro equipamento acoplado ali, que vai ser uma torre de resfriamento, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, um aparato para destilação fracionada. Você está vendo que agora eu estou usando uma manta, porque eu tenho uma facilidade de controlar a temperatura, tá?
eu uso ela nesse sentido. Podia usar uma chama, ia ser um pouquinho pior, ia ser mais difícil. Então a gente usa aí uma manta aquecedora, uma manta a óleo, uma manta areia ou até um aquecimento de chapa, tá bom? Então aqui eu tenho a minha mistura homogênea, que está aqui, e eu vou aquecendo. Essa mistura vai entrar em ebulição, só que eu tenho pontos de ebulição próximos, porém diferentes, né? Então, na hora que ela passar nessa torre aqui, que está cheia de bolinhas de porcelana, mas existem outros tipos de torre de resfriamento aqui, né? Na hora que ela passar por essa torre aqui, parte dessa mistura vai condensar, parte vai permanecer no estado gasoso, certo? Por diferença dos pontos de ebulição. E aí, a que condensou, geralmente é a que tem a temperatura de ebulição maior, né? Ela vai condensar primeiro aqui, por quê? Porque ela precisa de pouca temperatura também para, ela vai estar, perdão, desculpa, ela já vai estar numa alta temperatura, então aqui ela vai estar muito próxima da temperatura de condensação também, né? Lembrando, a temperatura de ebulição é quando eu estou aquecendo, de condensação é quando eu estou resfriando, né? Ou então se eu estiver mexendo na pressão, mas vamos manter a pressão constante. Então ela vai condensar aqui e vai voltar para cá. O que tem a temperatura de ebulição menor vai continuar como gás, porque precisou de pouca energia para entrar no estado gasoso. Então vai passar por aqui e só vai se condensar aqui no condensador, que ela é bem resfriada, tá bom? E aí ela vai ser separada e eu vou separando cada componente da minha mistura. Um exemplo prático disso aí é uma torre de destilação de petróleo. Eu mostrei em sala, isso aqui é altíssimo, essa torre é enorme, tá? Essas torres de destilação têm metros e metros de altura, maiores que alguns prédios aqui do Distrito Federal, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho o nosso forno vaporizador do petróleo, tá? Então aqui isso aqui vai aquecer a uns 600, 700 graus. O petróleo vai passar aqui cru, né? E aí o óleo cru, né, depois de ser extraído, ele vai passar por aqui e parte dele vai ser vaporizada. A parte que não foi vaporizada tem a temperatura de ebulição maior do que a que eu aqueci aqui no forno. O que vai acontecer? Ela vai sair aqui e vai ser usada para o asfalto, né, a fração mais pesada aí do petróleo. O que entrou em ebulição, virou vapor, vai entrar aqui na parte da torre de destilação. Então aqui eu vou ter diversos condensadores, tá? E torres de resfriamento. Então, essas frações vão sendo resfriadas aos poucos aqui, tá? Então, os que tiverem o maior ponto de ebulição vão saindo primeiro. Por quê? Porque eles também vão condensar primeiro, vão precisar de uma temperatura menor para se condensar aqui, né? Então, uma temperatura maior, perdão. Então aqui, ó, por exemplo, se aqui tiver 500 graus Celsius, toda a fração que tiver o ponto de condensação e de ebulição próximo a 500 graus Celsius vai condensar. E aí vai sair aqui na torre, certo? Se aqui for 300, a fração que tiver próxima a 300 vai condensar. Se aqui for 400, por aí, 200, 100 e por aí vai. Quem tiver o ponto de ebulição mais baixo, por exemplo, quem for mais volátil, né, a fração mais volátil, a fração que vai para o estado do vapor mais rápido, ela vai continuar no estado do vapor aqui, certo? Então, vai saindo no estado líquido, certo? Do mais alto para o mais baixo, tá? E aí quando vai chegar aqui num determinado momento, que parte ainda não condensou. Essa parte vai sair aqui como gás combustível, beleza, galera? E aí tem também o processo de liquefação fracionada, que é parecido com a destilação fracionada, só que é o processo contrário. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a condensação de gases, tá? Estou liquefazendo alguns gases que estão numa mistura. Por exemplo, o ar atmosférico, né? A gente falou em sala de aula. O oxigênio que se usa em hospital, ele é obtido a partir do ar atmosférico. Então o pessoal vai usar uma pressão muito grande e uma temperatura muito baixa para ir liquefazendo a mistura de gases que é o ar atmosférico. Então aqui eu tenho o oxigênio, o nitrogênio, o hélio, o argônio, né, que são alguns componentes. Beleza. Depois a gente falou de um exemplo clássico aqui no nosso dia a dia, que é a estação de tratamento de água. A estação de tratamento de esgoto também, mas são propósitos diferentes. Então a água, ela vai chegar impura, ela pode chegar com contaminantes, certo? Que são o quê? O que são contaminantes? Contaminantes são substâncias que resultam de um desvio da composição normal do ambiente. E esse contaminante pode virar um poluente. Se tiver uma quantidade muito grande que fizer mal, ele vai ser chamado de poluente, certo? Ele vai ser chamado de poluente.
Bem, eu tenho que descontaminar essa água para ela ser potável. Eu não chamo a água de água pura na ciência, tá? Eu chamo ela de potável, que é a água que eu vou poder beber, tá bom? Água pura é outra coisa. Lembra que a gente falou, existem termos que a gente usa na ciência que são diferentes de termos que a gente usa no dia a dia, beleza? Então vamos chegar aqui. Eu tenho aqui a minha água que não está em condição de potabilidade, ela vai ser bombeada aqui para um tanque onde vai ser feita a dosagem e correção do pH dela, e depois ela vai para um tanque de floculação. O que que é a floculação? É um método que eu vou colocar alguns produtos químicos ali dentro, que eu vou conseguir fazer o quê? A separação, tá? A separação de partículas sólidas que estão ali em suspensão. Como é que isso vai acontecer? Essas partículas vão ser agregadas ali. Então, como elas estão muito espalhadas, eu vou juntar elas. É basicamente isso, tá? Numa maneira bem simplória de se dizer. Então, as partículas que estão espalhadas vão ser juntas ali. Então, eu vou criar glóbulos, flóculos, né, flocos dessas partículas. Então, eu vou flocular essa aí, ou coagular essas partículas. Também tem o tanque de coagulação. Tá bom? E aí depois isso vai para decantação. Isso aqui vai ficar decantando até que as partículas de menor densidade boem, as de maior densidade afundem, e depois eu vou passar isso aí para um filtro, certo? Então, para tirar qualquer partícula que tenha ficado. Então, eu tenho vários processos aqui que vão auxiliar. Depois disso, eu vou ter aqui a desinfecção, que é o quê? É a utilização de cloro, ou então de outros produtos químicos, ou então processos físicos, eu posso usar lâmpadas UV também, para matar patógenos que estejam aqui nessa água, certo? Para ela se tornar própria para consumo. Depois ela vai para o reservatório. Aqui no DF, a gente tem algumas etapas um pouquinho diferentes também. Eu tenho, além da coagulação e da floculação e da correção do pH, eu vou ter a decantação, a filtração, a desinfecção e eu vou ter também a fluoretação, a adição de flúor, tá? No Brasil, a gente usa a adição de flúor ao final da desinfecção, que é para quê? Para garantir saúde dental a crianças em idade pré-escolar, tá certo? A aplicação de flúor sem necessidade de ir ao dentista e tudo mais, beleza? Então, a gente finaliza aqui, vou deixar um pouquinho aqui para vocês lerem, certo? Então, a coagulação, como ela funciona, né? Vocês podem pausar o vídeo depois para ler, bonitinho aqui. A decantação, como ela funciona, isso aqui foi retirado do site da CAESB, tá bom? A desinfecção, a fluoretação, tá bom? Então, aqui os tipos de desinfetantes que a gente pode usar: cloro, né? Normalmente gasoso, borbulhado ali, ozônio, mas não é esse ozônio que o pessoal está usando aí hoje em dia, é uma concentração muito alta para o ozônio servir como agente desinfetante, tá bom? E é na água, borbulhando ali, não é pra gente beber. Íons de prata, não é pra gente beber, não, perdão, não é pra gente aplicar ele, tá? Íons de prata e luz ultravioleta também ali. Lembrando, a luz ultravioleta, ela pode ser nociva à nossa pele, então também não é para ficar passando cloro, luz ultravioleta, prata no corpo da gente. Isso aí não é saudável. Isso aí é feito num processo de desinfecção numa indústria, tá? Né? Tá? Numa planta industrial, tudo bem? Então, ó, e aqui o processo de fluoretação, tá bom? Então vocês pausem aí para ler. Aqui um exemplo, uma planta de tratamento, de estação de tratamento de água de Corumbá, tá? Vocês estão vendo que ela ainda estava em construção aí na época. Tá vendo aqui esses pontinhos bem pequenininhos aqui do lado esquerdo? São os carros, então você vê o tamanho dessa construção. Aqui eu tenho caminhões e alguns tratores também aqui na parte de baixo dela. Então eu vejo o tamanho dela, o tamanho dos tanques, então é uma estrutura bem grande, tá bom? Beleza, galera, muito obrigado, valeu, cuidem-se, tá bom? Tô disponibilizado aí para vocês, disponível para vocês para tirar dúvidas. Lembrando, ó, se ficou algum tipo de dúvida no processo de destilação, posso ter falado de uma maneira que não ficou muito clara para vocês, vocês entrem em contato comigo. Lembrando, né? Então, ó, aqui eu vou ter a separação, por exemplo, das frações pela diferença dos pontos de ebulição, certo? Lembrando que se eu estou aquecendo, eu falo do ponto de ebulição, se eu estou resfriando, eu falo do ponto de condensação, tá bom? Então, lembrando que eu estou trabalhando com pressão constante, tá? Então, ó, aqui a temperatura vai diminuindo, né, à medida que eu vou subindo na minha torre. Quanto mais próximo aqui do forno, mais alta a temperatura em que eu vou separar a fração líquida. Então, a parafina, ela vai ter uma temperatura de ebulição alta, então ela vai ser separada aqui, ó,
na parte de baixo, enquanto que a gasolina de avião tem uma temperatura de ebulição baixa, ou seja, ela precisa de pouca energia, de pouco calor, né, energia na forma de calor, para entrar em ebulição. Então, ele vai se manter no estado gasoso a temperaturas mais baixas também, né? Ou no estado vapor, dependendo ali, né? Então, é isso que vai acontecendo aqui. Beleza, galera? Muito obrigado. Uma ótima noite, ou dia, ou madrugada, ou tarde para todos vocês. Falou, pessoal. Um grande abraço. Bons estudos. Não deixem de ler o livro. Valeu. Felipe Azevedo.